A culpa do Eurico é uma culpa de fato de ter deixado o Vasco na Libertadores, o Vasco, os últimos títulos do Vasco terem sido ganhos com ele em 2015, 2016, ter acostumado a torcida do Vasco a ganhar muitos títulos entre os anos 90 e os anos 90, ainda ter acostumado a torcida do Vasco a botar o Flamengo de freguês, Fluminense de freguês, Botafogo de freguês, ele tem culpa nisso, porque se ele tivesse simplesmente feito o que esse pessoal está fazendo, todo mundo achava que era tava tudo bem, tudo uma maravilha. O problema foi que ele fez diferente. Ele bateu de frente com o sistema, fez diferente. Dentro dessa lógica, o Vasco tinha que vencer o Flamengo. Isso o sistema não entende que o Vasco tem que estar na frente do Flamengo, entende que o Vasco tem que estar atrás do Flamengo. Então, igual mais títulos que o Flamengo, igual mais partidas que o Flamengo. E isso atrapalhou. Talvez você, meu caro, estivesse satisfeito com aquela realidade que eu peguei, de Noel pegou, aquela realidade que o Vasco tinha. O Vasco ganhava um título de 5 em 5 anos, não incomodava ninguém. Ficou 12 sem ganhar um campeonato carioca entre 58 e 70. Todo mundo, na minha época de criança, todo mundo só falava do Expresso da Vitória. Vocês precisam de ver, porque o Expresso da Vitória, para uma criança de 7, 8, 9, 10 anos, ali no final dos anos 70 e dos anos 80, era uma coisa que tinha acontecido há quase 30 anos. E era o que nós ouvimos, porque a realidade do Vasco é essa. Então, ele chegou para mudar essa realidade. E está estapeando aí quem fala mal dele há 22 anos e meio pelo que ele produziu em termos de resultado. Em qualquer época. Juntando, no começo do século, anos 80, anos 90, quando ele voltou, junta tudo, ganha de todos. E isso é um problema muito sério. Que isso deve ter dado raiva para quem tem dor de cotovelo. Que são, na verdade, são as viúvas do Vasco menor. E elas devem estar muito satisfeitas hoje com esse Vasco desse tamanho, porque vem o Vasco reavivar aquele Vasco, só que numa versão muito piorada. Porque aquele Vasco brigava, a torcida do Vasco não aceitava qualquer coisa, podia não ser campeão, mas questionava. E agora a torcida do Vasco é que aceita as coisas acontecerem. E sobre esse episódio do jogo contra o Londrina, houve sim algum tipo de protesto em relação ao Jorge Salgado. E houve violência em São Januário, pelo que eu soube, na arquibancada. Houve covardia, pelo que eu soube. Quando você não está dentro, você não pode falar com absoluta convicção e certeza. Mas houve algumas covardias, pelo que foi narrado. Quem vai a um jogo desse do Vasco, termina o jogo e fica absolutamente tranquilo, dizendo que está tudo bem, então alguma coisa está errada. Então é claro que a torcida do Vasco tem que apoiar, mas ao mesmo tempo a torcida do Vasco tem todo o direito de questionar, principalmente depois do resultado. E parece que não foi muito bem respeitado lá. Não me interessa se foi por A, por B ou por C. A torcida do Vasco tem todo o direito de se indignar. E talvez por ela ter demorado a tomar uma atitude de indignação, as pessoas acham que é um absurdo que ela passa a se indignar hoje. Porque o Vasco caiu para a Série B sem que ela se indignasse. O Vasco, ano passado, fez uma péssima Série B sem que ela mostrasse indignação. Lembrando que ela foi apunhalada pelas costas a partir da declaração dada pelo Jorge Salgado a 6 rodadas do fim do campeonato, do ano passado, quando a torcida do Vasco carregava os jogadores do Vasco no colo, invadia aeroportos para que o Vasco, dizendo com a hashtag o Vasco sobe, e o presidente do Vasco vai a público dizer que se o Vasco, que havia um planejamento para a Série A e para a Série B, não estava muito próximo da Série B, o Vasco ia ganhar 5 dos 6 últimos jogos. Mas ele fala como se fosse uma coisa, conta matemática, uma questão estatística, então, como se fosse uma coisa absolutamente normal. E depois ele falaria, não sobe esse ano, sobe ano que vem. Nesse ano houve o que ocorreu com relação a essa venda do Vasco às pressas, cheia de irregularidades, e você viu o sujeito que dizia no início do ano que ia botar o orçamento igual do Flamengo, dizer que se o Vasco não subir não é o fim do mundo, repetindo o discurso de Jorge Salgado. Isso é possível porque a torcida do Vasco não se revoltou. Se ela tivesse se revoltado desde o princípio, isso não seria possível. Não seria possível o Vasco ser vendido na xepa, não seria possível que o Vasco fizesse aquela campanha que fez ano passado sem cobrança. Não iam ter a cara de pau que dizer, olha, a gente está fazendo tudo uma gestão péssima aqui, ainda vamos vender. Não seria possível.
Mas, de qualquer maneira, se ela resolveu se manifestar, ela tem o direito de se manifestar. Isso tem que ser respeitado, independentemente de quem venha a atingir. Claro que dentro das normas que estão cabíveis dentro da legislação brasileira, né? Possíveis, melhor dizendo, dentro da legislação brasileira.